Meus queridos irmãos, é com alegria que cumprimento a toda a igreja, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, tomem assento, por favor. Muito obrigado. Para mim se constitui uma alegria estar convosco na manhã deste dia, e ainda mais quando se trata do tema missionário, e também quando se trata de um amigo, pastor Cláudio Munhoz, a irmã Wanda, sua família, a nossa família, a família do pastor. Estou vendo as filhas ali, netos e assim por diante. Nós temos uma afinidade muito grande. E, meus irmãos, nós já estivemos juntos. O pastor Cláudio Munhoz coopera com a obra missionária ali em Jundiaí. Nós somos também uma igreja missionária. Assim como a igreja americana, o pastor Antônio Munhoz, o nosso patriarca aqui. Talvez você não saiba, mas o pastor Antônio Munhoz é jundiaiense. Ele nasceu em Jundiaí e tem também família em Jundiaí. Nós temos pastor Miro, fala nisso. Pastor Miro Munhoz, que é primo do pastor Cláudio. Recebemos pedido de oração, que ele estava no hospital. Preciso ir vê-lo porque nós temos a convenção agora essa semana e estou trabalhando. Os irmãos sabem que um dos pontos da convenção agora é a nossa declaração de fé. Eu preciso me reunir ainda com a comissão especial, tratar esse assunto. Também estou finalizando o livro, texto do trimestre, o terceiro trimestre, um comentário sobre, uma explicação sobre o cremos. Assim cremos, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. É o tema do terceiro trimestre da escola dominical. E o livro que já deveria estar na casa não foi ainda. Nós temos um irmão na Jundiaí que está finalizando a arte e eu estou com a agenda muito corrida, mas eu quero ver o nosso amigo pastor Valdomiro Munhoz, que é da família Munhoz, família muito querida e respeitada, família tradicional, família de pioneiros ali na cidade de Jundiaí. Mas também, meus irmãos, o pastor Domingo, nós temos 2 domingos aqui, né? Nós temos o domingo da Americana, foi o contato para estar conosco, e também o Domingos, pastor Domingos, nosso companheiro ali do movimento dos 6 Filhos em Chamas, que também entrou em contato conosco, e são homens que estão empenhados na pregação do Evangelho. E a obra missionária, meus irmãos, o que nós vimos aqui, realmente é um ensino e uma lição, e muito importante para a igreja. Eu quero ler, meus irmãos, como ponto de partida, aqui no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e os versículos 22 ao 25, onde lemos o seguinte. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 22 ao 25. Nós, nesta manhã, recebemos já uma porção da palavra de Deus por meio dos cânticos, por meio da mensagem que a irmã nos trouxe, uma mensagem realmente de encorajamento para o evangelismo. Devemos usar todas as estratégias para a pregação do evangelho. Paulo disse em tempo e fora de tempo. Eu lembro que uma vez eu estava na cidade de Chicago com minha família, e uma senhora olhou para minha esposa, porque minha esposa estava com um vestido africano, que a gente de vez em quando visita os nossos missionários ali em Guiné-Bissau, e sempre as irmãs ali, a missionária, traz a roupa da África. E ali, era mês de julho, mês de verão, e minha esposa estava com aquele vestido da África. E no shopping, uma senhora interpelou a minha esposa e perguntou: escuta, mas que vestido bonito, vestido atípico e tal. Aí, conversando, sabe qual era a intenção dela?
falar de Jesus, né? Achei interessante a estratégia dela. Aí, não, nós somos salvos em Cristo, nós somos da Assembleia de Deus, ela ficou contente. Então eu vi que a estratégia, quer dizer, começou pelo vestido, que não era comum, ali naquela cidade, mas a intenção dela era falar de Jesus. E o meu filho estava esperando um cello, que ele comprou pela internet e deu o endereço do hotel para a entrega, porque ele estava indo para o Canadá e ia passar por Chicago, e ali ele pegava o cello. Mas acontece que a gente já ia viajar no dia seguinte e o cello ainda não tinha sido entregue no hotel. E a gente procurou saber no hotel quem se encarrega de receber essas encomendas e tudo mais. Aí nos levaram para uma sala, e a coordenadora do departamento dessa área falou, não chegou, mas vai chegar ainda hoje e tal, e se aproveitou do assunto para falar de Jesus. Olha aí. Falei, olha, meus parabéns, minha senhora, Deus abençoe a senhora, é assim mesmo, usar de tudo para ganhar a todos, né? Mas nós já temos Jesus, como vocês têm também. Nós somos da Assembleia de Deus, lá no Brasil. Aí meu filho é músico, esse instrumento para ele tocar na igreja. Então aí criou-se, quase que a gente fazia um culto ali, né, naquela parte do hotel. Então você vê que muita gente por esse mundo afora, isso é o Espírito Santo trabalhando para a evangelização, porque estamos nos últimos dias, temos pouco tempo e devemos usar todos os meios para falar de Jesus. Muito bem. Então, meus irmãos, quero ler aqui 1 Samuel, capítulo 30, versículos 22 ao 25, onde lemos o seguinte: Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Amém. Aqui, meus irmãos, nós temos um fato histórico. Mas a Bíblia, meus irmãos, todas as coisas que foram escritas, elas foram escritas para o nosso ensino. É um fato histórico, mas na Bíblia judaica, que os judeus usam, naquela Bíblia, o livro de Samuel é classificado como um livro profético. Para nós é um livro histórico. A partir de Josué, até Esté, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté, para nós está classificado como livros históricos. Mas os judeus classificam Josué, Juízes, os 2 de Samuel e os 2 de Reis como livros proféticos, porque a história de Israel é profética. E além disso, toda a narrativa bíblica, todo o texto bíblico, seja ele histórico, seja poético, seja profético, não importa a natureza literária do texto. Toda a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. É possível a sua aplicação no nosso dia a dia, na família, na sociedade, na igreja, no trabalho. Tudo que está escrito, nós aplicamos aqui. A irmã leu agora a passagem das virgens, a parábola das virgens, e veja a aplicação no nosso dia a dia. Isso é uma riqueza, só a Bíblia é assim. Aplicamos e é ensino de Deus para a nossa edificação. E Deus fala e transforma muitas vidas com essas mensagens, com esses discursos, aplicando o texto bíblico. E aqui,
temos uma aplicação missionária nessa passagem. Nós lemos um texto curto que faz parte de um contexto maior que fala de Davi com os seus homens. 600 homens vinham de uma batalha, exausto, cansado. E quando ele chega na cidade de Ziclag, que é uma cidade filisteia, que um dos reis filisteus doou para Davi, e Davi, quando voltava para a sua cidade, viu um desastre, uma catástrofe. A cidade queimada a fogo e a população levada pelos inimigos, inclusive a sua esposa, duas esposas, a Ainoá e Abigail. Na época, os irmãos sabem que a poligamia não era um ensino, não era, mas era permitido. Era permitido, e só que aqui tu quase não vê isso no período da monarquia. Você não vê famílias polígamas. Eles mantinham a monogamia, o princípio que Deus estabeleceu. E salvo alguns reis como Davi, Salomão, um ou outro tinha um harém, mas aquilo era mais uma ostentação de poder, porque o que Deus estabeleceu foi o princípio da monogamia. Está escrito: deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Não fala às suas mulheres, mas à sua mulher. Depois do pecado foi que entrou a poligamia, mas o Senhor Jesus restaurou esse princípio. O apóstolo Paulo diz: portanto, cada um tenha a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido, lá em 1 Coríntios 7, versículo 2. Então, o princípio monogâmico, mas naquela época o contexto era outro. Muito bem. E também os filhos de Davi, os seus homens, os seus soldados, as suas mulheres, crianças, os seus bens, os inimigos levaram tudo. Levaram a população, e além de levar a população, destruiu a cidade. Quando Davi chega e vê aquela situação, foi um momento de angústia, momento de tristeza. E nós, meus irmãos, passamos por experiências assim também. A vida ministerial, a vida do obreiro, do pastor. Temos momentos de gozo, de alegria, temos também momentos de tristeza, de angústia. E a vida é assim, mas é que nós temos Jesus. Então a nossa garantia é Jesus, nós temos Jesus. E Davi ficou numa situação tão difícil que até os seus companheiros queriam apedrejá-lo. Não, você é o culpado disso. Agora, a minha mulher foi levada. Aí você... E Davi: calma, gente, calma. Chama aí um sacerdote. Chama o sacerdote. Consulta o Senhor. E Davi perguntou: Senhor, se eu for no encalço desses inimigos, eu terei vitória? E Deus falou: vai que você vai ser bem sucedido. Tá bom, vamos lá atrás desses homens, atrás desse pessoal, desses inimigos. Mas 200 desses homens estavam realmente exaustos, cansados, não tinham energia, não tinham gás. E 400 estavam cansados também, mas tinham condições de acompanhar de Davi. Então Davi, como um bom administrador, fez o seguinte: olha, os 200 ficam aqui guardando as nossas coisas, e essa fica aqui na base. Preste atenção nessa palavra, base, fica aqui na base, e nós vamos buscar os nossos familiares e os despojos que eles levaram. E Davi foi com 400 homens, e 200 ficaram. E Deus realmente deu vitória a Davi e os seus homens. E Davi volta, trazendo de volta sua família, a família dos demais soldados, os despojos que os inimigos levaram, e mais os despojos que eram dos inimigos. Aí veio dobrado, vieram dobrados os despojos. E foi um dia de muita festa, muita alegria. Davi volta vitorioso. Muito bem. E agora chegou a hora da bênção, a hora da partilha dos despojos. E aqui alguém fez uma proposta interessante, que a Bíblia chama aqui de filho de Belial. Filho de Belial. Estava no grupo, mas não era convertido não. Estava lá junto com Davi, mas não pensava como Davi. Tinha pensamento diferente de Davi. Não conhecia o sentimento do seu pastor.
Não, sabe, olha, esses que ficaram, devolve só a família deles, mulheres, filhos, os netos, mas os despojos, não, afinal nós que arriscamos a vida. Eles ficaram aí e nós fomos enfrentar, nós fomos para o campo missionário, nós fomos para a batalha. Então, é justo que esses despojos sejam divididos só entre nós. E eles, os que ficaram, vão ficar felizes porque vão receber seus familiares de volta e tudo bem. E Davi falou, não, meus irmãos, não funciona assim. Talvez, eu acho que nem no mundo, meus irmãos, as coisas funcionam assim. Isso é uma realidade tão certa, tão vívida, tão... A gente vê que o Davi falou assim, olha, no versículo 24, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Isso significa o quê? Que aos olhos de Deus, tanto o soldado que arrisca sua vida no campo de batalha, como aquele militar que fica cuidando da parte burocrática, da seção do pessoal, da área de recursos humanos, que deposita, autoriza o pagamento do soldado na conta do soldado para a família, que dá assistência à família, que analisa a ficha, aqueles que trabalham na enfermaria, aqueles que são médicos, militares que são médicos, que estão ali salvando vidas, eles também são recompensados da mesma forma como aquele que foi ao campo. Então, quando eu falo isso, todas as vezes que eu falo isso, aquele exército que foi para o campo de batalha, como aquele que ficou na base, cuidando da vida, dos detalhes, dos seus membros, dos seus componentes, dos seus soldados que estão ali, eles estão também prestando serviço, eles estão dando assistência pessoal aos soldados e aos familiares desses soldados. Quando eles voltam da batalha, eles são reconhecidos também como heróis de guerra. Ou será quando os soldados voltaram da Segunda Guerra Mundial, aqueles que trabalharam na parte burocrática não foram reconhecidos como herói? Claro que foi. Ele ficou na base. O trabalho dele na base é tão importante quanto o trabalho daquele que sai para o campo. E isso, meus irmãos, se refere à igreja. Eu me considero missionário. Nunca servi no campo missionário. Eu aceitei a Jesus em Jundiaí. Embora nascido no Evangelho, criado no Evangelho, nasci num lugarzinho chamado Paratibe, lá em Pernambuco, 17 quilômetros de Recife, indo pela BR-101. A BR passa por dentro do povoado que eu nasci, um distrito chamado Distrito do Paulista. Fui nascido ali, meus pais já eram crentes em Jesus, já cooperavam ali na igreja, mas eu aceitei a Jesus em Jundiaí, 77, julho de 77, aceitei a Jesus e fui batizado nas águas em setembro, 22 de setembro do mesmo ano. Então, foi em Jundiaí que eu conheci a minha esposa, pastor Eliseu Queiroz de Souza, de saudosa memória, fez ali meu casamento. Ali eu fui separado para o diaconato, para o presbitério, servi ali como secretário da igreja, pela graça de Deus, depois como vice-presidente. Então, ali em 87, fui ordenado ao ministério pastoral como evangelista e estou ali pela graça de Deus até hoje. Então, aí você pergunta, mas como, pastor? O irmão diz que é missionário e nunca foi ao campo missionário, trabalhar como missionário. Sabe por quê? Porque sou missionário da base. A igreja é missionária. Ela está na base, ela está cuidando. Meus irmãos, a diferença entre os que ficam e os que vão
porque aquele que vai é o que desce ao fundo do poço, sabe? Vai lá embaixo buscar as pepitas, porque a alma, meus irmãos, Jesus diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Eu estava ali anteontem, lá em Hortolândia, com o pastor Aloísio, estava falando ali da Bíblia. Eu comentava que hoje a Bíblia está traduzida em 2.935 línguas e dialetos. Dialeto hoje é usado como sotaque, né? Dialeto gaúcho, dialeto nordestino. Então, isso que é dialeto. Mas, na verdade, são línguas minoritárias, né? Então, 2.935 línguas. Só que a Bíblia completa está em 563 línguas. A Bíblia completa, 563 línguas. O Novo Testamento está traduzido em 1.334 línguas. 1.334 línguas, o Novo Testamento. E porções, como o Evangelho de João, os Salmos, Provérbios e assim por diante, são 1.038 línguas. Somando, são 2.935. Isso segundo dados das Sociedades Bíblicas Unidas, publicada na revista Bíblia no Brasil, no ano passado, pela Sociedade Bíblica do Brasil aqui. Só que esse número já está defasado porque existem diversas equipes no mundo inteiro fazendo tradução da Bíblia, e quando essa informação chega ao público, já tem novas traduções completas. Então é um trabalho dinâmico. Então, se você somar 563 com mais 1.334 e mais 1.038, você vai chegar a 2.935 línguas. Eu estou falando isso, essa contagem, porque lá em Hortolândia eu vi um irmão que estava anotando. Aí eu percebi que eu coloquei 20 Bíblias a mais, né? Eu falei 1.058 porções, na verdade são 1.038. 1.038 versões. Muito bem, então, o que eu falava ali, que eu quero concluir aqui, é o seguinte: é que o desafio é muito grande, porque são mais de 6.000 línguas no mundo. São mais de 6.000 línguas no mundo. Agora, o desafio qual é? É que existem muitas tribos, até mesmo tribos indígenas, aqui no Brasil, na América do Sul, na África, na Ásia, tribos pequenas, tribos que falam seu idioma, sua língua, mas são tribos de 200 membros, 300 membros, seria mais um clã, sabe, uma família estendida. Então, e como fazer para colocar a Bíblia na língua desse povo? E uma tradução da Bíblia, meus irmãos, no mínimo, 10 anos. E uma equipe traduzindo. Porque para traduzir uma Bíblia, você precisa de pessoas que conheçam hebraico, grego, aramaico, conheçam a língua da tradução, que conheça a linguística, que conheça a arqueologia, que conheça costumes agrários, costumes do campo, sabe? É uma equipe, e mesmo assim isso leva pelo menos 10 anos para fazer uma tradução. Agora imagina um investimento de 10 anos para uma tribo com 150 membros. Então os irmãos perceberam o desafio, e era o que eu falava lá em Hortolândia. Se todo esse trabalho conseguir trazer uma alma para Jesus, compensa. Jesus diz que vale mais uma alma que o mundo inteiro. Então, e há pessoas investindo em traduções da Bíblia para grupos pequenos. A Sociedade Bíblica do Brasil tem bastante porções do Novo Testamento nas línguas dos indígenas e tribos pequenas. E o trabalho prossegue. É obra missionária. Trabalho missionário. São desafios. Então, todas essas pessoas, então uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu costumo dizer que os missionários, os que vão ao campo, os missionários que vão, são aqueles que descem ao fundo do poço, garimpando aquelas pepitas de ouro. E
E a igreja é que dá o sustento. De vez em quando, ó, puxa a corda, ele vem respirar, vem passar as férias, vê a família, já faz um check-up médico, todos os exames, descansa um pouco, e depois, novamente, tem que descer lá ao fundo do poço. Então, tanto aquele que está segurando a corda, como aquele que está descendo, são merecedores também, são recompensados também por Deus. Então, a igreja, ela não pode ir, não é todo mundo que pode ir, mas pode contribuir, pode orar, pode incentivar, pode interceder. Então, meus irmãos, a igreja, ela é missionária. E aqui foi o que Davi disse, tanto que foi para o campo de batalha, como aqueles que ficaram cuidando aqui da base, são também missionários, são também militares, são também membros do exército, são também igualmente recompensados. O trabalho de um é tão importante quanto o trabalho do outro. Como que o missionário vai se manter no campo se não tem quem sustente, quem dê apoio? Então, é tão importante a sua contribuição para a obra missionária, como é importante o trabalho dele que está lá no campo, trabalhando e enfrentando a realidade do dia a dia. Agora, meus irmãos, a obra missionária, ela é um desafio para a igreja, mas por quê? Porque existem métodos. Porque, meus irmãos, nenhum pastor deve esperar uma revelação especial de Deus para mandar missionário. Não, Deus não faz mais isso, não precisa disso porque já está na palavra. Então, todos os crentes sabem que é uma responsabilidade. Hoje, nós estamos aqui, por quê? Porque no passado, alguém contribuiu, alguém enviou, alguém foi enviado para que o Evangelho chegasse aqui. E nós temos um compromisso moral diante de Deus, de retribuir, fazendo isto também. Porque a obra missionária não se restringe à nossa cidade. Não, a nossa cidade é parte do campo missionário. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 28, se não me falha a memória, ele diz que o campo é o mundo. O campo é o mundo. O campo não é a minha cidade. O campo não é o meu bairro. O campo não é o meu lar. O campo não é a minha rua. O campo não é o meu país. O campo é o mundo. Então, a nossa responsabilidade não é só com a nossa cidade, mas com o mundo. Agora, é claro, que não é por isso que vamos deixar de evangelizar o nosso trabalho. Quando alguém vem falar comigo, dizendo que tem chamada missionária, o chamado missionário quer ir para o campo missionário, geralmente eu faço duas perguntas. A primeira pergunta que eu faço é: quanto tempo ele contribui com a obra missionária? Porque se ele nem contribui com a obra missionária, ele sabe que é um desafio, que é uma responsabilidade muito grande. A igreja mandar deslocar uma família para outro país, para trabalhar numa cultura que ele não conhece, com um povo que ele não conhece, vai começar tudo de novo. Essa família precisa de infraestrutura, plano médico, educação para as crianças, sabe? Não é simplesmente mandar um pedaço de pão do missionário, não é isso. Tem que dar a ele a estrutura para ele fazer o trabalho. Tá bom, ele chega ali, ele tem a casa e tem o alimento, mas evangeliza as pessoas e o material para o evangelismo, e o folheto, e o Novo Testamento, e a Bíblia para a pessoa que se converte. E depois que o grupo cresce, e onde eles vão congregar, e de onde vem o dinheiro do aluguel daquele salão, e assim por diante. Então não é simplesmente mandar o sustento do missionário, não. Tem que dar as condições para ele fazer o trabalho. E eu demorei para entender isso, porque uma vez eu vinha do primeiro Congresso Brasileiro de Missões, que foi realizado ali em Água de Lindóia. O pastor José Wellington, nosso pastor, foi um dos preletores desta. Não foi em São Lourenço, foi em São Lourenço, já em Minas. Então, e convidamos o pastor Virgínio de Carvalho Neto, que é presidente da convenção ali de Sergipe, que serviu como missionário na África durante 20 anos, e conversando com ele, nós convidamos para que ele nos trouxesse a palavra à noite na igreja.
Eu perguntei para ele, veja que pergunta infantil, né? Pastor, pela sua experiência, o missionário precisa de quanto para viver no país? Ele ficou olhando para mim, acho que estava esperando mais informações, né? Aí eu tornei a perguntar, mas com quanto? Com quanto o missionário precisa para viver no campo, no país? Aí ele falou assim, mas primeiramente a gente precisa saber qual o país. Segundo lugar, o que ele vai fazer. Terceiro lugar, quantos membros tem a família. Porque missionário, o sujeito missionário não é só o pão dele, tem um contexto. Foi uma lição. E aí comecei a analisar, porque, irmãos, quando eu geralmente temas missionários, o pastor Anísio Nascimento perguntou se eu podia cooperar com o Sename, participando de palestras missionárias. E eu falei, tá bom, em congressos assim eu posso ir. Agora em igreja eu tenho assim aquele cuidado, porque Jundiaí tem a sua estrutura, a sua maneira de fazer missões, mas isso não significa que todas as igrejas têm que seguir aquele mesmo padrão. Cada igreja tem a sua estrutura, tem a sua maneira. O pastor conhece as ovelhas, conhece a igreja, conhece a estrutura, conhece os problemas, as dificuldades. O importante é fazer missionário, é fazer missões. O importante é enviar. Agora, o método, como fazer, isso aí cada um tem a sua. Porque quando eu conto um exemplo de Jundiaí, alguém pode pensar que o seu pastor está errado, que o seu pastor tem que fazer como Jundiaí. Não, o pastor está certo, está fazendo trabalho. E às vezes, muita coisa do que nós fazemos, a gente evita falar isso nas igrejas por causa desse detalhe. Mas um ponto que eu considero importante é quando o missionário aprovado pela igreja. Porque a primeira pergunta é, você contribui há quanto tempo para a obra missionária? E a segunda pergunta é, você pode apontar uma pessoa na igreja que você evangelizou, ou pelo menos discipulou? Se a pessoa nunca contribuiu com a missão, não tem ninguém na igreja que ele evangelizou, que ele discipulou. Quer dizer, se ele não está fazendo nenhum dever de casa, na sua própria casa, no seu próprio bairro, no seu próprio país, o que ele vai fazer lá fora? É meio... Pode ser que o milagre aconteça, mas é muito improvável que isso dê certo. Entanto, igual ao meu irmão, as portas estão abertas, não estou fechando porta para ninguém, mas o irmão busca a Deus, peça a confirmação do seu chamado, porque se realmente ele tem, às vezes a pessoa não se despertou para isso, e com o tempo a pessoa realmente pode ser mais atuante no trabalho missionário, participa dos Filhos em Chamas, participa dos trabalhos missionários da igreja, contribui, incentiva, manda com e-mail ou carta com mensagem para o missionário, lembra do aniversário do missionário para dar parabéns, alguma coisa dessa natureza, mas a pessoa não está nem aí com nada, e depois vem quer ser missionário, é muito estranho. Então, quando nós enviamos, a primeira coisa que eu comunico para a igreja, dá um tempo, e o tempo mais curto possível, do tempo dele lá, ó, meus irmãos, fulano de tal, nós vamos enviar para tal país, para tal cidade, e nosso projeto é para, digamos, 3 anos. Por que costumo dizer isso? Porque às vezes o missionário não se dá no campo missionário e precisa voltar logo. E se ele volta logo, ele vai estar queimado dentro da igreja. Ih, fracassou. É um fracassado. Esse homem vai estar com a vida arrebentada, entendeu? Nunca mais vai ser o mesmo, não vai ter aquela autoridade, não vai ter aquela moral, sabe? E compromete o ministério dele. Então, se o tempo é curto e ele volta, não, irmão, ele foi com esse projeto, aí não vai ter nenhum problema. Para a igreja, isso soa mais natural do que respirar. A igreja sabe que ele foi para ficar
2 ou 3 anos. Se ele voltou nesse período, está dentro do planejado, não tem problema. Agora, se faz um culto de despedida, vê nos emos, né? Canta até o hino, vê nos emos, não, só vamos, não, aí daí um pouco ele volta, ele realmente, vai ser difícil ele se reestruturar. Então, esse é um ponto. O outro é o que ele vai fazer. Porque, irmão, muita gente pensa que a obra missionária é só evangelizar, distribuir folhetos e abrir igrejas. Não. Às vezes o missionário vai para atender uma obra que já existe. Já existe igreja formada. Mas precisa de apoio. Precisa de ensinador. Paulo, por exemplo. Primeira viagem de Paulo, ele e Barnabé, eles juntos plantaram igrejas na ilha de Chipre e depois na Galácia do Sul, Listra, Derbe, Icônio. Então são cidades da província da Galácia, uma província romana que hoje fica na Turquia. Então, essa viagem levou 2 anos. Isso está em Atos capítulos 13 e 14. Esses 2 capítulos registram essa viagem de Paulo e Barnabé, que é a primeira viagem missionária. Então, mas ele foi com um projeto, com um plano. Qual o projeto dele? É abrir igrejas, pregar o evangelho e abrir igrejas. Mas ele foi também com um método. Qual era o método de Paulo? Começar nas sinagogas. Não havia ponto melhor para iniciar. Ele pregou em Atenas, na segunda viagem missionária, tudo bem, mas o método dele era esse. Quando ele chegava numa cidade, como ele tinha sido rabino antes, então as portas estavam escancaradas. Naquela época eles nem sabiam ainda que Paulo já era um discípulo de Jesus. Naquela época não era como hoje. Hoje não teria essa facilidade porque quando ele encontrou-se no caminho de Damasco, se fosse hoje, 10 minutos depois o mundo inteiro já sabia. Toda a sinagoga do mundo já estavam sabendo pela internet, né, pelo WhatsApp, pela Facebook e assim por diante. Aí toda a sinagoga no mundo já sabia, olha o rabino, Saulo agora é um deles. Né? Mas naquela época não era assim. Então, em muitos lugares que Paulo chegava, nem sabia que Paulo... Então, irmão Saulo, aqui o culto, você não tem uma palavra? Ele ia ali, e como rabino, tinha acesso à palavra, falando no modelo da sinagoga, só que concluía falando de Jesus. Então, era estratégia. Quer dizer, ele foi com um plano, um projeto. Qual o projeto? Abrir igrejas. E o plano, começar pelas sinagogas. Funcionou. 2 anos depois ele volta. Se reúne em Antioquia, que era a base. A igreja de Antioquia era a base missionária do apóstolo Paulo. E houve aquela confusão, porque alguns achavam que os gentios convertidos ao Senhor, porque nas sinagogas, Paulo sempre era expulso, e alguns criam no Evangelho, mas a maioria não, e Paulo aproveitava para levar a mensagem para os gentios, primeiro aos judeus, mas os judeus rejeitavam, levavam aos gentios. E os gentios convertidos tinham agora um problema para ser resolvido. Como vai ser? A salvação é pela fé em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. É pela fé, creu em Jesus, tem a vida eterna. É esse o ensino, pela graça sois salvo por meio da fé. Agora, e depois? A boa pessoa foi iluminada pelo Espírito Santo, veio à frente, a igreja orou, o pastor orou, agora está com o nome escrito no livro da vida. Salvação é assim. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então precisa crer no coração e confessar com a boca. Não existe, irmão, nada mais simples do que isso. É salvo, crer no coração e confessar com a boca. Mas depois, eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu ganhei um livrinho mais ou menos do tamanho desse CD aqui. Tinha foto do missionário Bernardo Johnson, uma foto assim, ele com a mão assim. E embaixo estava escrito: e agora?
que era o material que ele distribuía nas campanhas evangelísticas. Depois daquelas campanhas, muitas pessoas vinham se converter ao Senhor Jesus e recebia esse livreto. E estava escrito: e agora? Então, essas pessoas que creram na mensagem dos apóstolos, do apóstolo Paulo, na mensagem de Barnabé, essas pessoas se converteram. E agora? Para os judeus não tinha problema nenhum, porque os costumes judaicos são salutares, costume sadio. Então, se eles quisessem manter as leis dietéticas, tudo bem, não tem problema nenhum. Se quiser ir ao sábado da sinagoga, não tem problema nenhum. Importante é que nasceu de novo, confessa o nome de Jesus. Mas os gentios não eram assim. Os gentios eram idólatras, tinham que abandonar o seu Deus. A alimentação dos gentios não tinha prescrição nenhuma, restrição nenhuma. Ele tinha esse problema. O culto deles era um culto imoral, que eles praticavam o culto à fertilidade. Então, isso que chamam hoje de prostituição cultual, ou prostituição sagrada, que era a prática orgíaca nos templos pagãos. Então, as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, eles tinham que deixar esse modus vivendi, essa maneira de viver. Então, e agora, os dois grupos estavam juntos em torno de Jesus Cristo, adorando a Deus. Os judeus, com todos esses costumes, e os gentios com esses costumes estranhos, mas agora não eram mais gentios, porque o apóstolo Paulo diz que gentio é gentio até que se converte. Quando ele fala, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, sabendo que éreis gentios, guiados por ídolos mudos, éreis gentios, então não são mais, são mais. Então, o que acontece? E agora, como vai ser? Então esse assunto foi tratado em Jerusalém, porque uns achavam que os gentios tinham que abandonar os seus costumes, isso aí todo mundo concordava, Paulo estava de pleno acordo com isso. Agora, o que não era justo era impor costumes judaicos na vida cristã. Então, essa foi a razão da primeira convenção geral que aconteceu em Jerusalém, está registrado em Atos capítulo 15. Depois dessa convenção, o que houve? Paulo, novo projeto missionário. Qual o plano agora dessa segunda viagem? Visitar as igrejas já existentes. Olha aí, então, quando nós mandamos missionários, às vezes o missionário é enviado para ajudar uma igreja, um trabalho já existente, para encorajar aqueles irmãos, para fortalecer aqueles irmãos, para reforçar o ministério local. Então, às vezes isso acontece. Mas Paulo tinha outro objetivo, além de visitar as igrejas da Ásia, que ele plantou. A Ásia, na verdade, não é o continente asiático, a Ásia é a Turquia hoje, que os romanos chamavam de Ásia Menor. Então, e além disso, ele queria avançar para abrir novas frentes de trabalho. Agora, aqui nós temos um detalhe curioso. Porque, irmãos, o missionário, quando ele vai para o campo missionário, a igreja é informada, o país e a cidade para onde ele está indo. A igreja também é informada sobre o trabalho que ele vai fazer ali. Mas às vezes, no campo missionário, surge um fato novo e aquele projeto precisa de uma alteração. Porque eu já ouvi alguém pregando, da Assembleia de Deus, se Deus mandou, então Deus mudou. Não, irmão, não é assim. Um pouco. Deus não dá para ninguém o mapa completo da vida. Deus vai mostrando por etapa. Nós não sabemos, nós não somos deuses, nós não somos oniscientes, nós não sabemos tudo. Então Deus fala, mas Deus tem o controle. Vai chegar num ponto, Deus, Senhor, e agora? Deus vai mostrando. Agora veja, um homem da estatura espiritual de Paulo. Olha aqui, vamos ver Atos dos Apóstolos no capítulo
Isso é importante que a igreja compreenda. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo, diz aqui, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, preste atenção aqui, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja, eles já estavam na Ásia, que a Galácia é uma parte da Galácia do Norte hoje é Ankara, que é a capital administrativa da Turquia hoje. Ali é a Frígia. Então a Galácia do Sul é onde ficam as cidades que eu já citei de Listra, Icônio, Derbe, para onde Paulo enviou a epístola, a sua epístola aos Gálatas. Ele enviou para aquelas igrejas. Não foi para uma igreja só, foi para as igrejas da Galácia. Muito bem. Já estavam na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Como foi isso, não está registrado, mas foram impedidos. Aí veja o que diz o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, então, a antiga Troia. Então veja, dá a impressão que Paulo estava sem rumo, não é? Puxa vida, aqui não pode, Paulo. Por aqui não, Paulo, aqui não. Sabe, não dá essa impressão? Mas o que acontece, meus irmãos, isso eu ensino para nós hoje, que é perfeitamente possível mudanças de planos no campo missionário. Porque Deus não falou isso para Paulo, logo quando ele partiu de Antioquia? Mas Deus não quis fazer assim. Deus vai mostrando por etapa. Ele primeiro foi para essa região e o Espírito Santo não permitiu. Então ele foi para onde? Para Troia. E ali ele teve uma visão. Então, em sonho à noite ele viu um moço que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora o evangelho precisava ser anunciado na Europa. Por enquanto estava na Ásia. Precisava ir para a Europa. Foi aí que ele foi para Tessalônica, foi para Bereia, Corinto, Atenas. Então, essas localidades são cidades europeias, que na segunda viagem missionária, Paulo estava ali abrindo igreja. Então, muitas vezes, os nossos missionários são enviados para realmente desbravar, para abrir novas frentes de trabalho. Mas nem sempre isso acontece. Depois, na terceira viagem missionária, Paulo foi com um objetivo diferente. Não foi mais para abrir novas frentes de trabalho. É claro que nem por isso ele deixa de pregar o evangelho. E está no meio das pessoas: não, irmão, não vou pregar porque Jesus me chamou para ensinar. Não existe isso. Estou falando da atividade básica, principal. Ele foi para Éfeso. E pode observar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do versículo 22 e 23, fala da chegada de Paulo à sua base em Antioquia, da segunda viagem missionária, e dali fala do seu retorno, já dando início à terceira viagem missionária. Mas ali não há registro de como foi essa viagem, porque na primeira viagem, Paulo parou na ilha de Chipre, pregou na ilha, fez uma turnê de ponta a ponta na ilha, de ponta a ponta. Mas nessa terceira viagem, ele já aparece em Éfeso. Então, o que ele fez nesse trajeto, quanto tempo ele levou, não está registrado. Mas ali ele foi já com outro projeto. Qual o plano? Preparar obreiros para a seara do Senhor. Então, aquelas igrejas da Ásia, lá do Apocalipse, Paulo foi indiretamente o fundador dela, porque elas foram fundadas pelos obreiros que Paulo treinou e preparou na cidade de Éfeso. Paulo esteve 3 anos ali, numa escola de uma pessoa chamada Tiranos, e ali ele se reunia para ensinar. Ele foi para ensinar.
e preparar obreiros para que esses obreiros fossem enviados para expandir o trabalho missionário. Então, as igrejas de Sardes, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, obrigado, Filadélfia, então essas igrejas, elas foram indiretamente fundadas pelo apóstolo Paulo, porque quem fundou essas igrejas foram os obreiros que Paulo treinou e preparou durante os 3 anos que ele esteve ali em Éfeso. Então, meus irmãos, aí sim, porque na década de 70, muitos de nossos missionários voltaram desanimados, frustrados. A igreja não reconhecia como missionário. Falta de compreensão na época, não estou criticando nossos pais não. Eu na época também não pensaria diferente. Porque, irmãos, quando o missionário é enviado para um país estrangeiro, se ele for trabalhar com os nacionais, o prazo que se deve dar para ele é de pelo menos 2 anos, para ele aprender a língua e conhecer o pensamento do povo e conquistar a amizade do povo, para começar um trabalho. Como que uma pessoa vai trabalhar num país que é uma cultura diferente, que fala uma língua diferente, e a igreja vai exigir foto de batismo dele já em 6 meses? Não funciona assim, isso é uma crueldade sem limite. O irmão nem aprendeu a falar o idioma ainda que ele estude já antes, mas ele precisa. Agora sim, se ele vai trabalhar com brasileiros, com imigrantes, é diferente. Missionários que vão para o Japão, por exemplo, que vão trabalhar com os brasileiros que estão ali, os que vão para os Estados Unidos, vai trabalhar com os brasileiros que já estão ali, ou em Portugal, ou na Espanha, na Inglaterra, e até Portugal. Muita gente pensa que fala português, não fala. Eu estava em Lisboa uma vez, estava indo para a África, e paramos em Lisboa, a gente tinha missionário em Lisboa na época. A gente foi jantar. E entramos no shopping, tinha vários restaurantes, e o meu menino estava com vontade de comer pastel de nata. Pastel de nata, não sabia o que era isso. Até hoje não sei muito também, mas pastel de nata. Aí entramos no restaurante, sentamos, o garçom chegou para anotar os pedidos. Aí perguntamos, viu, o senhor tem pastel de nata? Não. Tá bom, esperava mais alguma explicação, mas ficou no silêncio. Escuta, e onde que eu acho... Não, desculpa, é pastel de Belém. O nome pastel de Belém, que é um pastel famoso em Portugal. Perguntamos, você tem pastel de Belém? Não. Ficamos aguardando, como não falou nada. Aí perguntamos, escuta, onde a gente acha pastel de Belém? Em Belém. Continuou. Aí um olhou para o outro, começou a rir. Aí ele também não deu a mínima. Aí fizemos outros pedidos, tá bom. Aí no dia seguinte, recebemos um irmão que é brasileiro, que tem cidadania portuguesa, que mora na cidade do Porto, e ele veio para nos atender em Lisboa, porque a gente estava registrando a igreja naquele país. E aquele irmão, como ele é contador e ele estudou em Coimbra, conhece um presbítero da igreja, o pastor Ailton foi quem nos ajudou, que nos cooperou no registro dessa igreja, pastor Ailton de Recife. Então, ele veio e nos ajudou no processo, e fomos almoçar juntos. Aí contamos para ele, né, a história do pastel do Belém, que todo mundo via, dava gargalhada, e ele, sério, o que está acontecendo? Ele falou, não, sabe o que acontece? Que o brasileiro pensa que aqui é Brasil, porque falamos o mesmo idioma, mas aqui é Portugal, aqui é outro país. O pastel de Belém, ele é comercializado, produzido somente em Belém. Então ali tem gente que fica 40 minutos na fila ali, esperando por esse pastel, o famoso pastel de Belém. É somente lá. Agora sim, o que existe, que tem aí a mesma coisa, o mesmo sabor, eles chamam pastel de nata.
o pastel de nata, que é uma imitação, aí você acha isso em qualquer lugar. Olha, o pastel de Belém, só em Belém. Então você vê que a lógica do garçom faz sentido para ele e para a gente. Então, meus irmãos, agora imagine um missionário, chega logo do início, pode até falar uma palavra feia lá, pensando que está falando uma coisa bonita. Tem que aprender o costume. Agora imagine num país, ainda mais num país de cultura exótica, um país que se você chega na feira e pergunta o que é isso, só apontar com o dedo assim já é um gesto obsceno naquela cultura, sabe? Você tem que primeiro observar, sabe, conhecer, ainda que ele estude ainda, tenha noção da língua. A igreja, irmão, não pode exigir de um missionário uma foto já de batismo já em 6 meses. Não funciona assim. Ele tem que dar, por isso que eu falei, a igreja tem que dar as condições para o missionário trabalhar. Agora o missionário vai para cooperar no Instituto Bíblico. Eu mandei uma vez um missionário para coordenar como diretor de um Instituto Bíblico. Nós construímos um Instituto Bíblico lá em Guiné-Bissau. Lá a gente precisa de um diretor. Não temos. A irmã Mísia, que é missionária há muitos anos ali, casada com um guineense, ela é missionária de Recife, da igreja lá de Pernambuco, o pastor Ailton. Ela tem uma formação acadêmica muito boa. Então conversamos com o pastor Ailton e ele nos autorizou. E ela é diretora pedagógica lá do seminário que nós construímos ali. O Instituto Bíblico das Assembleias de Deus da Guiné-Bissau, o IBAD-GB, que é o nome, o IBAD-GB, está funcionando já, a ETAD nos autorizou, nós conversamos com o pastor Josué de Campos, ele falou, olha, enviar um livro da ETAD daqui para a África é muito complicado, é caro, é demorado. Mas vamos fazer o seguinte, eu converso com o pastor Carlos Gibbs, lá em Springfield, nos Estados Unidos, porque ele tem o nosso material adaptado para o contexto africano. E me deu o endereço dele, o e-mail. Aí eu mandei um e-mail para ele, para a minha surpresa, na hora veio a resposta. Falei, pastor, o irmão não sabe quem está aqui do meu lado. O pastor, um grande amigo seu, pastor Ricardo Ruver, está aqui. Pronto, aí nós marcamos um dia, a gente foi lá, e ele nos autorizou, disse, olha, mostrou os livros, são 21 livros, você pode imprimir esse livro lá em Guiné-Bissau, que fica mais prático do que está mandando daqui. Então, nós autorizamos a publicação desse livro, só que tem algumas restrições. Vamos lá, esses livros só podem ser impressos lá em Guiné-Bissau e não fora do país. Número 2, só pode ser circulado no país. Número 3, não pode ser disponibilizado na internet. Número 4, não pode ceder o texto para terceiros. Número 5, não pode alterar o texto. E assim por dentro. Falei, não, pastor, isso aí é mais natural do que respirar. Isso aqui é sagrado, isso aqui a gente... Tá? Então, nós fizemos uma adaptação gráfica nos 21 livros e a escola está funcionando lá. Imprime lá os livros, já imprimimos, acho que o volume 16, só que é tiragem pequena, de 200 exemplares. Quando ela estiver acabando, a gente vai na gráfica e ela imprime mais 200, sabe? Coisa assim. E também a gráfica assinou um termo que não imprime esse material mais para ninguém, e mandamos esse termo assinado pela gráfica de Guiné-Bissau para Springfield. Muito bem. Então, o missionário enviado para esse país para trabalhar, então ele vai fazer o trabalho que Paulo fez em Éfeso, preparar obreiros para a seara do Senhor. Por quê? Porque para a gente manter o missionário naquele país, meus irmãos, a gente gasta pelo menos $1.500 por mês, sem contar a implantação dele lá e sem contar as despesas de férias, vem, passagem e hospedagem para ele aqui e volta. Então, se a gente adota um obreiro nacional, um missionário autóctone, é claro que temos que ter alguém lá para monitorar, para coordenar. O trabalho anda mais rápido, não precisa de 2 anos de carência, porque ele já fala os dialetos dele,
como disse, não é mais dialetos, são línguas minoritárias, porque a Guiné-Bissau tem 27 tribos, 27 etnias, cada uma com a sua língua. O crioulo, português é a língua oficial, crioulo é a língua comum entre essas etnias, mas depois vem o balanta, pepel, e assim por diante, né? São os diversas línguas do país. Então, o que acontece, eles que já estão ali, você dá a ele um padrão de vida de classe média, talvez com 200, 250 dólares, tá? Ele vai viver bem ali, no seu contexto, e vai realizar. Hoje, as 22 ou 21 congregações que temos ali, que nem me lembro mais, estão todos nas mãos dos guineenses. Os trabalhos estão todos nas mãos deles. Quando os nossos missionários chegaram ali em 93, encontrou um grupo de 46 pessoas na igreja e muitas crianças, como fala em crioulo, manga de meninos. Manga de meninos quer dizer muitas crianças em crioulo. Então, eles começaram a trabalhar nas crianças, com as crianças. E quem tinha na época de 8 a 11 anos, hoje tem mais de 30, hoje são obreiros lá. Essas crianças que eles prepararam, hoje estão na liderança. Então, nós mandamos um para o Japão. O pastor Cláudio Munhoz esteve conosco ali, com a irmã Wanda, conheceu, e o missionário foi enviado ali também para coordenar o ensino teológico. Agora, como que a igreja vai esperar uma foto de batismo do missionário? Não, ele pode receber sim, foto de formatura. Ele em sala de aula, dando aula, na formatura, porque a igreja precisa estar informada, porque aí ela contribui. É importante que a igreja saiba onde estão os missionários, o que eles estão fazendo e o que estão fazendo. Isso é muito, muito importante que a igreja saiba, porque a igreja contribui. A igreja contribui, mas não sabe onde ele está, o que ele está fazendo e como está fazendo, pode desestimular a contribuição. E outra coisa que é muito importante é que a igreja esteja sempre informada disso, para que ela não esqueça de contribuir. Nós temos anualmente em Jundiaí a conferência missionária. O missionário pastor Cláudio Munhoz já esteve ali conosco, com a sua família, e aliás ele contribui também com a obra missionária ali há muito tempo, ali na África. E agora nós adotamos, meus irmãos, lá em Israel. Eu vi o guia ali no Jardim do Túmulo, e ele diz que é brasileiro. Ele que, quando os grupos de brasileiros vão para Israel, o guia israelense guia o povo, tudo mais, mas quando chega no Jardim do Túmulo, que é uma área cristã, evangélica, então o guia deixa para o guia local explicar ali o local. E aquele irmão está ali agora já há 28 anos. 28 anos, nenhuma igreja sustenta ele lá, e ele é estrangeiro no país. E desde 2001, quando eu fui lá pela terceira vez em 2001, eu já vi aquele irmão lá trabalhando. Então ele é voluntário no Jardim do Túmulo, mas na verdade ele é missionário. E ele falou: irmãos, aqui toda semana se convertem judeus. Eu falei: mas o irmão tem documento, o irmão está autorizado a viver nesse país? Não, eu trabalho de faxineiro, faço faxina nas casas. Como é um serviço que os israelenses não querem fazer, então a cada vez que termina o meu visto, então eu pego carta dessas pessoas que me dão serviço para apresentar na imigração, e ele renova por mais 6 meses. E assim, então, quando eu sei os horários dos grupos que vêm aqui para o Jardim do Túmulo, eu me programo para vir aqui para dar explicação, mas terminando aqui eu volto lá. E tudo bem. Já umas 5 vezes, que eu já estive ali em Israel, já 9 vezes, né? Mas pelo menos umas 5 vezes eu vi aquele irmão ali. Aí a última vez, eu chamei ele para conversar, falei: olha, eu estou no hotel aqui perto, passa ali, eu quero conversar com você. Aí eu levei para ele, que ele disse que estava com vontade de comer farinha temperada, né? Tá bom, quando eu fui, levei, comprei vários pacotes de farinha, levei para ele lá da outra vez que eu fui. Então eu falei: mas como que é isso? Como que você se mantém? Ele falou: não, nenhuma igreja
Missão Antioquia que me enviou. Estou aqui sob a bandeira da Missão Antioquia, mas nenhuma igreja no Brasil me sustenta. E aqui eu vivo com o sustento das faxinas que eu faço. Eu pago $600 do aluguel. E aí conversei bastante com ele. Falei, eu sou solteiro, eu sou de Londrina, no Paraná. Estou aqui há 26 anos, portanto isso já faz 2 anos, portanto já são 28. Sabe, eu voltei com aquele sentimento, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Esse irmão. Cheguei, sabe, eu pensei comigo, falei, não, às vezes a gente tem aqui fartura, né? Aqui tem abundância. E às vezes um trabalho tão importante como ele está fazendo ali, ninguém nem toma conhecimento. Aí eu mandei um e-mail para ele e falei, olha, nós vamos te ajudar. Aí eu conversei com 2 missionários nossos, eles se comprometeram em ajudar com $400, os 2, e nós entramos com $200. Isso já está indo para 2 anos. E pelo menos no aluguel dele está garantido, a gente manda. Tá? A gente manda. Então, meus irmãos, e agora tivemos, porque, irmão, fazer obra missionária, eu vou encerrar já que a hora está mandando. Para fazer obra missionária não é tão simples, não. Muita gente não quer fazer porque é trabalhoso. Né? Tudo que o irmão imaginar de obra missionária, eu já passei. Já fui para o missionário apartar briga de missionário. Já fui para o missionário tratar assunto de adultério. E agora estive lá, viu? O pastor Marcos sabe quem é a pessoa, que vamos tratar da exclusão dele amanhã. Tá? Ele começou lá em New Jersey com o pastor Renato. Você sabe quem é? Começou com o pastor Renato. Então, agora abandonou a esposa da Cleusa, foi embora com outra mulher, abandonou a igreja, introduziu heresia na igreja, simplesmente mandou uma carta. Eu tive que ir lá correndo, não podia viajar, sabe? Foi uma coisa, eu recebi o comunicado na quinta-feira à tarde, a igreja sem pastor, sabe? O rebanho disperso. Me reuni com o ministério e no sábado viajei, fui lá com minha esposa. Cheguei no domingo, meio-dia lá em Los Angeles, e já fui direto para a igreja. Reunião com ele, encontrei um ambiente pesado, ruim, sabe? Uma parte já tinha ido embora. E conversei com o pastor Joel Freire, que esteve com vocês ontem aqui na igreja. Contei para ele a situação, falei, pastor Joel, eu preciso de um homem de Deus, mas um homem que fala espanhol como língua materna, que seja de origem latina, porque ali nós não temos brasileiros. Ali é tudo, são 17 nações ali, mas tudo da América Latina. Então, e o pastor Joel foi lá com a gente. Então, eu já passei a presidência da igreja. Eu falei, pastor, cuida disso aí, a gente ajuda, mas o pastor está mais perto. Então, o pastor levou um novo obreiro, que já foi empossado ali, que já está operando. Então, irmão, são problemas que surgem no campo. Agora, vamos deixar de fazer obra por causa disso? Não, porque na igreja tem também. Entendeu? O problema muda só de lugar, mas os problemas são os mesmos. Então eu fiquei ali uma semana, participei de 3 cultos. No domingo, quando eu cheguei lá, na quarta-feira, o pastor Joel esteve também com mais 2 ou 3 pastores juntos. Nos reunimos primeiro com a diretoria, tratamos de assuntos administrativos, depois com o ministério, e depois no culto nós apresentamos uma nova diretoria. O pastor que está cuidando agora lá é vice-presidente, o pastor Joel Freire, o presidente da igreja, ele é o presidente da convenção. Eu falei, irmãos, o pastor Joel é vizinho, ele tem mais condições de atender vocês aqui. Então, os irmãos aceitaram, o trabalho está funcionando. Então, obra missionária é isso. Agora, os irmãos não vão deixar de contribuir, por quê? Sustentamos aquele irmão lá 20 anos. 20 anos sustentamos aquela família ali. E agora, eu até brinquei, falei na igreja, Jesus engordou e deu coices, né? Jesus engordou e deu coices. Nunca exigimos nada demais dele, nunca tivemos controle rígido sobre ele. Ele tinha vontade. O pastor Cláudio esteve lá. O pastor Cláudio Munhoz pregou lá. Quando nós fomos para o Japão juntos, esteve lá, pregou naquela igreja. Tá? E agora o camarada fez um estrago desse, sabe? Ele tinha plena e total liberdade, sabe? Quando vinha de férias, fazia a maior exigência, que ele mandava passagem, hotel, porque não queria ficar com a família, sabe? De recursos, sabe? Exigia
E de repente dá uma batata dessa. Nem quis conversar. Mandei um e-mail para ele se defender. Não, já comuniquei a Secretaria de Estado, vocês podem nomear outra diretoria sem a minha assinatura. Não, mas o problema é que ele é mesmo de Jundiaí, ele não sabe disso. Ele pensa que nós não temos mais autoridade sobre ele, porque ele se desligou da igreja. Lá ele mandou uma mensagem: não, eu renuncio ao cargo de pastor da Assembleia de Deus. É isso que ele diz. Mas ele é membro ainda de Jundiaí, então amanhã nós vamos tratar o caso dele. Eu convoquei uma reunião do ministério para tratar o caso dele. Então, existem esses problemas tristes, mas existem também notícias alegres. Eu ouvi de um missionário lá da África que o irmão pediu para dar um testemunho. Com isso eu encerro. Pediu para dar um testemunho, e porque ali, irmão, a pobreza é tão grande, aquele povo se alimenta uma vez só por dia. À tardezinha ele se reúne com a família, com uma bacia de arroz, cada um com a mão, pega aquela sua porção, e depois só no outro dia, às 4 da tarde. Isso, a pobreza é grande, muito grande. Animais, eles põem para dormir dentro de casa, até porco põem para dormir dentro de casa, porque eles podem roubar. E eu ouvi um testemunho que falei: olha, se todo o nosso esforço aqui na África, o resultado fosse apenas esse, para mim já me daria por satisfeito. Porque aquele irmão subiu no púlpito para dar o testemunho. Ele falou: irmão, eu quero dar um testemunho aqui. A minha vizinha estava acusando o meu filho, André, dizendo que ele tinha apedrejado uma galinha dela. Uma galinha. E a galinha estava se batendo no chão, quase morta. E eu fui falar com ela. Falei: meu filho, vem aqui. Ele veio. André, você atirou a pedra nessa galinha? E ele disse: não, pai, não fui eu. E eu falei para ela: viu? Agora eu acredito no meu filho, porque ele não mente mais. Ele é lá da igreja do pastor Pedro, do missionário Pedro. Então ele não mente mais, eu acredito no que ele fala. E para provar que o meu filho não está mentindo, eu vou dar para a senhora uma galinha maior do que a sua, mais gorda do que a sua. E para provar que ele não mentiu, Jesus não vai deixar ela morrer. E dei a galinha para ela. E fiquei com a galinha dela que estava quase morta. E ela não morreu. A galinha não, sabe? Uma coisa tão simples. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a visão que a sociedade tem do nosso missionário ali. Olha, eu acredito no que ele falou, porque agora ele não mente mais, porque ele é da igreja lá do pastor Pedro. Olha aí. Então, são essas informações. Outra coisa também, quando eu estava voltando, quando fiz a primeira viagem, veio uma irmã com 2 galinhas, sabe, pelo pé assim, a galinha quer, e ela com... Aqui é um presente para o pastor levar para o Brasil. Ele estava saindo para o aeroporto, meu Deus, que simplicidade, né? 2 galinhas. Tá bom, a gente agradecer. Eu falei: esse povo é ensinado, o pastor ensina, sabe respeitar o pastor, sabe respeitar o homem de Deus, né? Agradecer, até o que ela não sabe que eu deixei lá, porque eu não podia também, eu não posso recusar um presente desse. Outra vez, fui visitar uma aldeia, trouxeram, irmão, sem exagero, uma mandioca desse tamanho assim, ó, grossa, eu não sei como a terra dá uma mandioca daquela. Cheguei numa outra aldeia, me deram um saco de amendoim, aquele saco de 60 quilos de amendoim. E a gente colocava tudo na caminhonete, né? E quando chegamos na capital, a gente distribuiu isso para os irmãos guineenses. Irmão, nós recebemos isso, fica com vocês e tal. Então, são essas coisas que, sabe, empolga e te traz essa notícia para a igreja. E vale a pena, irmão, vale a pena, viu? Aquilo que eu falei, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, Deus abençoe a toda a igreja, Deus abençoe a equipe dos Ceifeiros em Chamas, pastor Cláudio Munhoz, que, repito, nosso grande amigo, com a sua família, irmã Wanda, suas filhas, seus companheiros que estão aqui ao seu lado, trabalhando, ganhando almas para o reino de Deus. Amém? Amém.